Você vai se surpreender com o que Deus pediu para matar. Uma história tão intensa, tão imprevisível, que até hoje mexe com o coração de quem lê. Uma prova que nenhum pai no mundo ousaria imaginar. E tudo começa em Gênesis 22, capítulo que divide o céu e a terra, o humano e o divino, o amor de pai e a fé inabalável. Naquela madrugada silenciosa, quando o vento mal tocava as folhas das tendas, Abraão ouviu a voz que já conhecia, mas dessa vez ela não trazia promessa, menos trazia um teste que faria o coração de qualquer homem estremecer. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. O mundo de Abraão parece parar, seu coração aperta, seu filho, seu único filho, o menino da promessa, o sorriso da velhice, Isaque. Mesmo assim, sem questionar, sem reclamar menos, apenas confiando, ele se levanta. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto. E levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. A viagem dura 3 dias. 3 dias, carregando dentro de si o peso que nenhum ser humano suportaria. 3 dias olhando para o filho e lembrando da promessa: em Isaque será chamada a tua descendência. E no 3º dia, ao 3º dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. A montanha se ergue solitária, como se estivesse esperando por eles desde o início dos tempos. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Observe essa frase: tornaremos a vós. Mesmo indo sacrificar o filho, Abraão ainda acredita no impossível. Ele não sabe como, mas sabe que o silêncio do caminho é quebrado pela voz inocente do menino. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Essa frase não é apenas resposta, é profecia. É fé pura, destilada, dolorosa, mas firme. Eles continuam caminhando. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. O momento mais difícil de toda a vida de Abraão. Seus olhos devem ter ficado marejados. Suas mãos tremiam, mas sua fé permanecia. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. É aqui que o céu não suporta mais ficar em silêncio. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. O alívio explode dentro dele. O impossível acontece. Deus interrompe o sacrifício e providencia o cordeiro. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e aforeçoou em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Mas Deus não terminou. Agora vem a promessa reforçada pela obediência. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela 2ª vez desde os céus, e disse:
Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porquanto obedeceste a minha voz, então a cena se encerra. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se, e foram juntos para Berseba. Um pacto extraessa. História é muito mais do que um sacrifício interrompido. É sobre confiança quando tudo parece sem sentido. É sobre entregar nas mãos de Deus aquilo que mais amamos. É sobre entender que o Deus que pede é o mesmo Deus que provê. E é aqui que nasce um nome que atravessa séculos. Jeová Jiré, o Senhor proverá.